Olá pessoal, me chamo Davidson. Vou apresentar hoje a quarta lista da disciplina de aprendizado de máquina não supervisionado com do professor Afonso. Aqui na primeira questão nós vamos trazer algumas reduções de dimensionalidade para a base de dígitos, então teremos PCA, o kernel PCA, o ISOMAP, o LLE e o TSNE. Então a gente só passa aqui, né, dentro de um forzinho para realizar o plot deles. É, e aqui nós já temos a visualização da base de dígitos. Aqui no PCA ele não consegue capturar bem, né, variações complexas entre os dígitos, então a gente vê uma sobreposição aqui dos valores. Aqui no kernel PCA já se consegue separar melhor do que anteriormente. Que a gente consegue separar um pouco melhor, né, do que no método do PCA, mas ainda assim tendo essa sobreposição. Já que no ISOMAP talvez haja uma preservação melhor aqui da distância. A gente pode ver que esses dígitos aqui que são mais similares eles vão ficando mais próximos e a gente tem um ajuste melhor deles, né? Então a gente tem uma compressão melhor aqui dos respectivos números aqui perto dos próximos. Aqui no LLE a gente tem resultados bem mais próximos, né, uns dos outros. Nós temos aqui a visualização de uma continuidade, né, dependendo do tipo de dígito. E aqui no TSNE a gente tem uma definição melhor, né, desses clusterzinhos para separação dos dígitos. Bom, aqui na questão 2 é basicamente o mesmo método, só que para a base do rolo suíço, o Swiss Roll. Então temos aqui, usando a PCA, uma sobreposição de camadas dessa visualização do rolo. Nós temos aqui no kernel PCA ainda tendo a sobreposição, né, das camadas, só que nós conseguimos ver uma curvatura, né, formando um globo. Aqui no ISOMAP a gente vê resultados mais torcidos, né, apresenta uma certa continuidade pela separação do dígito, mas a gente ainda vê uma contorção assim dos resultados, apesar de que ele conseguiu desenrolar, né, o rolo. Aqui no LLE a gente vê uma apresentação contínua, né, dos dados, da maior quantidade para o menor, tendo aqui uma compressão maior dos resultados. E aqui no TSNE a gente tem uma preservação, né, da forma do rolo. Ele só tem essa abertura aqui como se a gente estivesse abrindo mesmo por camadas o rolo suíço. Bom, aqui na questão 3 é pedido que incorporemos os resultados das questões anteriores, né, 1 e 2, no método MAP e analisar a influência dos hiperparâmetros, número de vizinhos e distância mínima. Então aqui nós temos o exemplo do digits, aqui do rolo suíço. Então aqui no digits, utilizando o map, nós temos clusters bem definidos, né? Todos eles são bem separados aqui. Nós temos só a proximidade de alguns aqui. Por algum motivo o usuário ficou bem distante, né? Ele deve estar realmente nessa distância porque ele é bem diferente dos outros números. Então nós temos essa visualização mais clara com o map dessa base de dígitos. Já que no rolo suíço nós vemos uma proximidade um pouco maior, né, dos clusters. Ainda há uma separação aqui de alguns que realmente são mais distantes, como é o caso desses daqui mais escuros, mas nós ainda vemos essa continuidade entre números similares, né? Nós temos uma proximidade maior. Aqui nós temos outro exemplo. Eu diminuí de 15 para 5 aqui o limit boss e a mínima distância eu aumentei para 0,8 nos dois casos. Então aqui nós vamos ter uma proximidade maior, né? Diminuindo o
diminuindo o número de Nate Boss, né? E diminuindo o, a distância mínima, nós temos clusters bem mais compactos. A gente vê que essa apresentação aqui está um pouco mais compacta, né? Em comparação à outra. É isso mesmo, dígitos igual a 1, nós temos os clusters mais compactos. Aqui, como nós aumentamos, nós vamos ter essa separação maior. E como diminuímos o número de vizinhos, vamos ter uma visualização mais compacta também, mais local, para ambos os casos. Bom, aqui na questão 4, pede que incorporemos os resultados das questões anteriores ao método autoencoder. Então, vamos analisar a influência dos hiperparâmetros e analisar para o autoencoder padrão e de regulamentação. Aqui temos o início da sessão. Fazemos o input a partir dos dados X, da primeira questão. Temos o input layer, o encoder declarado a partir do dense. Vamos passar aqui 32, um activation de relu e esse input. Aqui vamos definir o bottleneck. Em casos com um valor aqui muito alto, podemos ter uma pouca redução real, e em casos de valores muito pequenos, provavelmente podemos ter alguma perda de informação. Vamos passar os dados encoded para ele. Vamos declarar o decoded a partir do bottleneck e vamos ter assim o output layer para passar para o autoencoder. Então vamos declarar o modelo com os dados de input, o outlayer, vamos passar o encoder, passando os dados de input e bottleneck, e vamos compilar isso no autoencoder com um learning rate de 0.001 usando o MSE. Vamos fazer o fit, o treinamento, com 50 épocas, um batch size de 256 e um verbose igual a 0. O próximo exemplo é similar, a diferença é que vai ser padronizado. Então vamos ter aqui uma visualização bem sobreposta dos dígitos, nesse exemplo. Aqui no segundo exemplo, com a regularização do autoencoder, vamos passar um código similar. Só vamos passar o kernel regularization aqui no próprio encode e vamos ter um resultado um pouquinho diferente. Ainda vamos ter a sobreposição, né, só que de uma forma mais espalhada. Temos aqui a separação de alguns dígitos, alguns ainda ficam muito sobrepostos. O 1 está bem agrupado aqui embaixo, assim como o 5 e o 4 aqui um pouco divididos. E aqui seria mais para o 7 e 8. Aqui no exemplo do switch hole, vamos ter dados mais simples. Então com isso vamos ter menos chance de overfitting. Certo? Esse é o exemplo padrão. Vamos ter aqui a visualização geral, né, do rolo suíço. As camadas ainda sobrepostas, mas ainda temos uma certa visualização do rolo suíço, ao menos do seu contorno. E aqui no exemplo regularizado, vamos ter uma visualização mais similar ao que seria o do rolo suíço. Bom, então a gente tendo o kernel regularization, vamos ter essa ajuda, né, na finalização de pesos grandes, o que provavelmente vai influenciar no resultado final.